Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Com este poema, Canto de Regresso à Pátria, do paulistano Oswald de Andrade, começo aqui agora mais um Poucas e Boas. E quero começar, minha gente, com a questão da educação, hoje dedicada ao município de Heliópolis. Alguns de Sergipe, por exemplo, já tem data marcada para voltar, outros na Bahia, mas aqui parece que na nossa região, mais especificamente falando aqui em Heliópolis, a coisa tá terrível. Eu soube que o prefeito quer começar logo, pelo menos no híbrido. Mas ele está sofrendo uma pressão daquela cúpula de professores que ajudou muito o prefeito na eleição municipal e vem com ele há um certo tempo. É aquela coisa de eu lhe ajudo e você faz olho grosso para as coisas que a gente acha que podem nos prejudicar. Eu não vejo, sinceramente. Já tem professores aí que a maioria tomou a segunda dose. E eu vejo, hoje mesmo conversei com a mãe que me fez a seguinte pergunta: professor, não tem a quem a gente apelar, não? Digo, olha, a oposição é minoria na Câmara. Pode gritar, pode falar, pode fazer o que quiser, mas a decisão é do prefeito. O secretário de Educação, Antônio Marcos, pelo andar da carruagem, ele não está nem pensando em começar este ano as aulas nas escolas municipais. É verdade que o prejuízo já é irreversível. A gente começando agora, o prejuízo vai diminuir, mas não se iludam que este ano e meio de escola parada vai ter um preço incomensurável na vida e na cultura das pessoas durante muito tempo. Tem mães aí que não conseguem alfabetizar os filhos em casa. E está assim em desespero. Porque tem criança que já está no segundo ano primário, ou na terceira série, no terceiro ano, né? E não sabe escrever nada, não sabe ler, porque não tem o professor. É a professora ou o professor que vai lá, que dá as dicas, que faz com que essa criança consiga escrever. Infelizmente, na surdina, porque eles em público eles não dizem isso. Exceto aquela decisão dos secretários, naquela reunião que teve, os secretários da região todos fecharam para não ter aula esse ano, o que é uma coisa assim imensamente absurda, porque se você apelar para a Organização Mundial de Saúde, eles recomendam que as aulas pelo menos sejam iniciadas no sistema híbrido, e eles então pedem para monitorar. Qualquer coisa, qualquer incidente que aconteça, suspende as aulas, para não ter um prejuízo maior. Entretanto, da forma como as escolas devem ser montadas para receber esse alunado,
Eu duvido muito, principalmente aqui em Heliópolis, principalmente cidades da nossa região, que está já há uma semana sem nenhum caso de Covid-19. Então eu acho que está na hora do prefeito vir a público e manifestar em público o seu desejo, porque senão ele vai ficar ruim na fita. Esses professores aí, nenhum deles tem futuro político não, seu prefeito. Eles não são candidatos a vereador. Eles são apenas professores. E eles estão usando a pandemia como desculpa para não voltar para a sala de aula. O sistema online, ele é uma alternativa, é verdade. Mas como vamos ensinar crianças, alfabetizar crianças com o sistema online? Tem que começar, e tem gente que diz, não, vamos começar pelo oitavo e nono ano. Não, tem que começar pelos bobozinhos, pelos pequenos, que é lá que está o problema. Oitavo e nono ano, que fique com o online até o fim do ano, eles não terão tanto prejuízo quanto essas crianças que estão na escola sem nenhuma perspectiva. Porque passar 2, 3 anos fora da escola sem saber ler e escrever indica que a escola ela foi na vida desta criança e da família desta criança, algo extremamente inútil. Seguindo, vamos agora para o Política Livre do nosso amigo Raul Monteiro, que traz aqui uma notícia interessante. O governador Rui Costa está entrando com ação no Supremo Tribunal Federal para cobrar 900 mil doses de vacina pela população da Bahia. E pelo que a Bahia recebeu, há um déficit que o governador calculou em torno de 900 mil doses. Inclusive, está faltando segunda dose, por exemplo, para a AstraZeneca, né? E o governador anunciou isso no seu programa Papo Correria. E vamos ver se a decisão é favorável à Bahia, porque apesar de termos já aproximadamente 23% dos baianos que tomaram a segunda dose, ou a dose única, ainda estamos longe, minha gente, de um número consagrado. Hoje, a Bahia teve 953 casos novos de Covid-19. Isso significa, dividindo pelo número de municípios, que foi um pouco mais de 2 casos por município. Muito bom os números. E teve apenas 21 óbitos. Vocês lembram aqui que no último Poucas e Boas, eu noticiei 27 mortes. Portanto, está caindo. Voltou a cair o número de mortos, né? E o número de casos também. Então, isso nos dá esperança. O governador estava preocupado porque os casos estabilizaram num patamar. Durante 4 dias não houve reação, mas agora voltou a reagir, voltou a cair. E hoje é um dia de semana, não é final de semana. Portanto, os números são muito bons. Heliópolis, por exemplo, está há 5 dias sem nenhum caso de coronavírus. Mas, no último boletim, informa que nós temos 15 pessoas aguardando RT-PCR. E não tem ninguém mais internado. 0 de internamento. E apenas 2 casos positivos do município de Heliópolis. Os 2 casos aqui da sede. Esperamos que continue assim. E vamos agora para nossa caminhada aí a nível nacional. O novo chefe da Casa Civil da Presidência da República, o senador Ciro Nogueira, foi conversar com o Luiz Fux, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. E a ideia dele é jogar um pouco de água na temperatura que Bolsonaro criou, tocando fogo em tudo, defenestrando os juízes do STF e tudo mais, principalmente o juiz Luiz Antônio Barroso. E Fux, que não é besta nem nada, disse para Ciro Nogueira: vamos aguardar um sinal do presidente da República. Vai depender dele.
Ou seja, ou o Bolsonaro para com essas manias dele de arranjar todo santo dia uma crise, ou o STF não vai sentar para conversar com o Bolsonaro. Não vai sentar. E uma coisa que eu queria dizer para vocês aqui, estão preparando, inclusive o Senado Federal. Não se surpreendam. Pelo menos essa é a ideia hoje. Claro que isso pode mudar amanhã, mas hoje a aprovação de André Mendonça para o STF não está garantida. Tem senador da República aí que apoiou o Bolsonaro, mas a inflação está crescendo, o desemprego está aumentando, os números da economia esse ano não serão aqueles que todo mundo imaginava, deve ficar abaixo dos 5%, pelo menos a última medição é em torno de 5%. Como a coisa está indo do jeito que está, tendência é, infelizmente, da economia ficar abaixo do esperado ainda. Então, não deem como certa a aprovação do André Mendonça, o terrivelmente evangélico que Bolsonaro quis colocar no Supremo. Aliás, para quem não sabe, o Bolsonaro fez, minha gente, uma outra presepada. Não foi nem live, foi uma missa transmitida pela TV Brasil. E nessa missa transmitida pela TV Brasil, o Bolsonaro disse que o André Mendonça vai orar todas as semanas no Supremo Tribunal Federal. Ele tá maluco. O Supremo Tribunal Federal defende toda e qualquer religião como um direito universal de cada cidadão. Mas o Supremo não se envolve com questões religiosas. Jamais vocês verão, o Supremo recebe todo mundo, padres, pastores. Ele entende que isso é a diversidade cultural e religiosa do país. Mas o Supremo não tem religião. O Deus do Supremo, a religião do Supremo é a Constituição Federal da República. Bolsonaro, mais uma vez, comete um erro, falta absoluta de inteligência. Tem hora que eu penso que na cabeça de Bolsonaro não tem um cérebro. Ali tem um robô, trazendo para o país mais e mais desarmonia. Infelizmente. Queria encerrar com uma notícia quente do Senado da República. Os senadores Fabiano Cantarato, da Rede do Espírito Santo, e o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, acabam de protocolar no Supremo Tribunal Federal, no STF, uma notícia-crime contra o procurador Augusto Aras. Aras é o procurador-geral da República, que tem, entre outras finalidades, denunciar crimes do presidente da República. Então, o Augusto Aras, uma das finalidades do Procurador-Geral da República é denunciar qualquer crime que possa ter cometido o presidente da República, atualmente o Jair Bolsonaro. Embora seja indicado pelo presidente, mas é função absoluta do Procurador-Geral da República fazer essas denúncias quando o presidente errar. Pois bem, Aras, minha gente, tá nem aí. Bolsonaro pode matar, jamais teremos um Procurador-Geral da República como Aras denunciando Jair Bolsonaro. E esse cara é baiano. Ele é filho do Roque Aras, que foi candidato a senador, foi deputado federal pelo antigo PMDB. Eu me lembro na época que eu era lá em Serrinha, fui inclusive candidato a vereador pelo partido em Serrinha, e o Valdir Pires, o Roque Aras, esse povo todo vivia por lá. E o Roque Aras é uma pessoa de uma idoneidade fantástica. Mas o filho dele, esse Augusto Aras, é uma decepção para a Bahia e uma decepção para a Procuradoria-Geral da República. Ele não é um procurador, ele é um prevaricador geral da República. Ele
prevarica o tempo todo porque ele não denuncia os crimes produzidos por Jair Bolsonaro. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, recebeu uma sugestão de opinar sobre um crime que Bolsonaro comete todos os dias, que é não usar máscaras em ambientes onde é proibido adentrar sem o uso de máscara. E ela disse uma coisa, minha gente, que, olha, é um absurdo uma mulher dizer um negócio desse. Ela disse o seguinte, reparem os senhores, não ser possível realizar testes rigorosos que comprovem a medida exata da eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do novo coronavírus. Ou seja, doutora Lindora Araújo está dizendo que todos os cientistas do planeta estão errados. Todos os médicos estão errados. A Anvisa está errada. A Organização Mundial de Saúde está errada. A ciência está errada. E ela usa isso contra tudo e contra todos, só para não admitir que o presidente da República cometeu um crime. Um crime pequeno. Um crime pequeno. Ele não vai para a cadeia por isso. Ele já foi multado não sei quantas vezes. Mas pelo menos ela deveria ter a hombridade de dizer que o presidente está infringindo a regra. E que ele está não só se colocando em perigo, como colocando em perigo as outras pessoas. Embora seja recomendável e prudente que se exija da população o uso de máscara de proteção facial, não há como considerar criminosa a conduta de quem descumpre o preceito. Mas é conduta não aceitável, no mínimo. Os órgãos públicos, quando você entra sem máscara, a primeira coisa que eles pedem, cadê a máscara? Não pode entrar sem máscara, acabou. Lindora Araújo, subprocuradora da PGR, e o nosso PGR, o Augusto Aras, são uma vergonha do Ministério Público brasileiro. Bom, por hoje é só. É isso que temos para hoje. Muito obrigado a você que está assistindo aos nossos vídeos, assistiu até aqui. Dê um likezinho aí, ok? Não se inscreveu no canal ainda? Está assistindo o vídeo e não se inscreveu no canal? Ô, meu brother, ô, minha querida, vamos lá, se inscreva aí. Ajude o canal a chegar este ano, no final do ano, a 2.000 inscritos, o que seria um feito inédito para a nossa região, que não tem costume, infelizmente, nesse tipo de conteúdo. Então, um abraço a vocês e até uma outra oportunidade.